E ele diz, olha, desembaraçando de todo o peso e do pecado. São duas coisas diferentes. Ele fala, olha, desembaraçando de todo o peso. Todo peso, há mais do que um peso. Um corredor, ele precisa se livrar do peso. Não é pecado. São coisas em nossa vida que não são pecados, mas que nos embaraçam e atrapalham a nossa corrida. Com o avanço da tecnologia, vai se descobrindo novas coisas para que a minha corrida se torne mais leve. Eu me lembro muitos anos atrás, quando inventaram lá um uniforme lá para os nadadores, que parecia a pele de um peixe. Eles vestiam aquilo lá, e aquilo era tão leve que os ajudavam a nadar mais rápido. É o tênis, que não tem como eu correr a corrida com uma bota pesada. Os tênis cada vez são mais leves, para quanto menos peso tiver, quanto menos peso o seu calção. Mas pastor, calção é tudo igual? Não é igual. Para quem está na corrida não é igual. Ele precisa ter um calção o mais leve possível, porque 5 gramas vai fazer a diferença lá no final da corrida. Então eu tenho que me desembaraçar de todo o peso, tudo aquilo que me atrapalha de eu correr a vida cristã e ter uma vida vitoriosa. Ele não está falando de pecado, pode ser coisas boas, mas são coisas boas, coisas lícitas, coisas honestas, mas que podem me atrapalhar na minha carreira cristã, na minha vida cristã, pode me impedir de cruzar a linha vitorioso. São coisas boas, mas que atrapalham a minha vida. Às vezes pode ser o time de futebol, que não há nenhum pecado em você. Quer dizer, para alguns times é até pecado torcer, mas não é nenhum pecado você torcer por tal time, para o Corinthians, ou Palmeiras, ou São Paulo, ou Santos, ou Portuguesa de Desportes, ou sei lá, algum time. Não é pecado, mas às vezes aquilo pode se tornar um peso na vida da pessoa e atrapalhá-la na sua caminhada cristã. Às vezes aquilo pode se tornar o Deus na vida dela e atrapalhar a vida dela no caminho do Senhor. Às vezes são coisas que não são erradas. É o filme na televisão, que não é pecado você assistir, ou o programa lá que você gosta, ou a série de televisão lá, ou o programa lá no Netflix, ou sei lá o que você acha legal assistir, mas aquilo começa a atrapalhar a sua vida cristã. Embora não seja pecado, toma tempo demais da sua vida. Embora não seja pecado, acaba ocupando o lugar que não deveria estar ocupando, e às vezes acaba se tornando um embaraço em nossa vida, enrolando a nossa vida, envolvendo a nossa vida com coisas que não são as mais importantes, que deveriam ser. E o autor de Hebreus, ele fala, olha, nós precisamos nos desembaraçar, tirar os nós, descobrir em nossa vida o que é que está pesando em nossa vida, está atrapalhando a nossa corrida. E eu preciso tirar fora essas coisas, eu preciso me desembaraçar das coisas que estão ali pesando e atrapalhando a minha caminhada cristã. Isto compete a cada um de nós descobrir o que seja. Às vezes é alguma coisa que você gosta demais, que não é pecado. Você gosta demais de cinema, ou você gosta demais de televisão, ou você gosta demais de ouvir música, ou você gosta demais de jogar futebol e praticar um esporte. São coisas lícitas e coisas boas, mas que algumas vezes na vida da pessoa aquilo se torna um peso. Podem ser amigos, que é bom termos amigos, mas pode se tornar um peso e embaraçar a nossa vida e atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. E ele diz, olha, desembaraçando de todo peso. Desembaraçando de todo peso. Desate os nós. E desembaraçando do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. Há um pecado que nos assedia, e ele nos assedia com força, tenazmente nos assedia. Cada um tem uma coisa diferente na sua vida. Ele diz que há pecado que assedia um, que não assedia ao outro. Eu, por exemplo, não sou tentado em usar drogas. Eu não sou tentado, por exemplo, esse pecado não me assedia.
Você pode chegar para mim e abrir lá o pacotinho. Eu nunca vi cocaína na frente, nunca vi cocaína na minha vida, mas eu sei que é um pozinho branco. E você pode abrir lá e falar para mim: olha, pastor, isso aqui é muito louco, dá uma cheirada aqui que você vai ficar doidão. E eu vou falar para ele: olha, querido, eu já sou doidão. A gente que é crente, a gente já é doidão. A semana passada eu estava lá no Camboja por uma doideira, porque eu sou crente. E aí Deus põe doideiras na nossa vida e a gente atravessa os oceanos e a gente viaja horas, mais de 20 horas para chegar lá e abraçar pessoas e falar que Jesus ama as pessoas. É uma doideira. A vida cristã é uma doideira. Se você não conhece Jesus, você não sabe o que é viver doidamente. Então, eu não preciso cheirar nada. Eu não tenho necessidade de fumar crack. Você pode pegar o charutinho lá, o cachimbinho, e querer me dar. Fala: pastor, ó, maior barato, você fica ligado. Eu já sou ligado. É maravilhoso viver com Cristo. Não tem nenhuma tentação. Mas para uma pessoa que foi viciada durante 20 anos na vida, aquilo é uma tentação para ele. Se chegar perto dele com aquilo, ele vai ser tentado. Ele vai ser tentado a procurar alguém que venda droga. Ele vai ser tentado a passar lá na boca do fumo, sei lá o quê. É um pecado que tenazmente o assedia. Não assedia a mim, mas assedia ele. Outras pessoas têm outros pecados que o assediam. Eu estava numa reunião com a moçada da igreja, e eu falei para eles fazerem perguntas para mim, escreverem num papelzinho, mandar, não colocar o nome. E uma das coisas que escreveram lá foi: pastor, eu sou tentada a me relacionar com pessoas do mesmo sexo que o meu. E algumas pessoas ouvem uma coisa assim e falam: nossa, que coisa horrível. Mas é um pecado que assedia aquela pessoa. A outra pessoa pode ser tentado a um relacionamento com pessoas de outro sexo, mas a querer se relacionar com 10 pessoas do outro sexo, ou com 2, ou com 3, ou com mais do que a sua esposa. Cada um é tentado em uma coisa. Alguns são tentados tenazmente pela mentira. Eles mentem na cara lavada, e para eles a mentira se torna uma verdade. Eles mentem tanto que eles acreditam firmemente que aquilo que eles estão falando é verdade, e tão mentiroso que eles são. Então, cada um às vezes é tentado em uma coisa na vida, e a gente precisa descobrir qual a área. A gente sabe qual área talvez que nós somos mais tentados. Qual é o pecado que tenazmente nos assedia? Eu já tive vontade de desistir do ministério várias vezes na minha vida. Eu já tive vontade de deixar de ser pastor. Eu já fiquei cheio de irmão. Tem hora que irmão enche a paciência. Fala sério. Amém. Eu já tive vontade de deixar tantas coisas. Mas eu estou aqui. Eu estou animado. Nós chegamos ontem de viagem. Hoje, no meu horário físico, esse horário aqui é mais ou menos 6 horas da manhã. Estou pregando de madrugada para vocês, por isso que já deixei tudo escuro. Mas estou aqui. Na minha carreira, um caiu para um lado, outro caiu para o outro lado, outro morreu, outro foi embora. Pessoas que você achou que iriam morrer ao teu lado, naquela curva lá da estrada, pegou um outro caminho, foi para o outro lado, virou para a direita, seguiu a sua vida. E nosso trenzinho está aqui firme, correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta pelo Senhor, meu amado. É isso que nós precisamos em nossa vida. E ele fala o segredo: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Esse que é o segredo. A gente corre a nossa carreira olhando para Jesus.
É o tema da minha mensagem de Hebreus que eu estou falando há 5 meses. Olhando firmemente para Jesus. É isso aí, este é o segredo. Não é olhar para o pastor, não. O pastor pode ser exemplo para você, mas pastores caem, pastores erram, pastores são humanos, pessoas erram, pessoas cometem coisas que nós não esperávamos. Aí você se decepciona com a igreja, se decepciona com o pastor, com a esposa do pastor, com o filho do pastor, com a avó do pastor, com a mãe do pastor, com o diácono. Você veio para a igreja, foi estacionar o seu carro e o diácono falou: não coloque aqui, e você falou: eu não venho mais na igreja, eu não quero mais saber de crente. E às vezes você abandona a Deus por causa dos homens. Por isso que a Bíblia diz, não, você deve olhar firmemente para Jesus. Olha esta palavra, firmemente, olhar firmemente para Jesus. Porque o homem pode decepcionar você, mas Jesus jamais vai decepcionar você. Algumas vezes na vida você vai até achar que Jesus decepcionou você. Eu estou decepcionado com Deus. Mas é porque você deixou de olhar pela fé. Porque às vezes na vida a gente passa por algumas tribulações que a gente acha que Deus nos abandonou. A gente não está enxergando a Deus, mas aí que entra a fé, porque a fé é ver o invisível. A fé é crer que as coisas que se esperam, elas vão acontecer. A fé, ela enxerga o que os olhos naturais não enxergam. Você não vê Deus, mas você sabe que Deus está lá. Você não sente Deus ali naquele momento, mas você tem certeza que Deus está lá, porque Ele falou que Ele iria estar lá. Ele falou: olha, eu jamais abandonarei você, eu jamais deixarei você. Jesus falou para os seus discípulos amedrontados: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, Ele não vai deixar a gente. Então, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Ele é o que começa a nossa fé, Ele é que termina a nossa fé. Ele que está no meio da história, no meio do caminho. Há 40 e tantos anos atrás, em janeiro de 76, quando eu ajoelhei no quarto da minha casa, entreguei minha vida a Jesus, a fé em Cristo nasceu no meu coração. Eu comecei a minha caminhada com o Senhor, e Ele estava lá no começo, Ele está lá, Ele vai estar lá no fim. Pessoas no meio do caminho vão sair, mas Ele vai continuar lá. Tribulações vão vir, mas Ele vai continuar lá. Às vezes o barquinho vai parecer que vai naufragar, mas Ele vai continuar lá no nosso barco e não vai nos deixar por instante nenhum em nossa vida. Então, meu amado, Ele diz: o segredo é olhando firmemente para Jesus, se você quer terminar vitorioso a tua carreira. Imagine só, estamos nas Olimpíadas, 100 metros rasos, está lá o Bolt. Vai estourar o tiro. Pá! Todo mundo sai correndo. Aí o cara, ele olha para a arquibancada: deixa eu ver a minha mãe lá assistindo. Minha mãe veio de lá da Jamaica para ver a corrida aqui no Rio de Janeiro. Tchau, mãe. Do lado de lá, ó, meus amigos lá cresceram comigo, estão lá. Não, o corredor, ele não está olhando para um lado, ele não está olhando para o outro, ele não está olhando para pessoas, ele está olhando lá para frente, para o alvo. Ele está mirando lá aquela fita lá, os 100 metros, ele está mirando, ele vai correr olhando fixamente para aquilo. Não interessa se alguém caiu, não interessa o que aconteceu, não interessa quem está na plateia, não interessa se a televisão está transmitindo para o mundo inteiro. Naquele instante, o foco dele é olhando firmemente para o alvo. É esta palavra que Deus está dizendo: olhando fixamente, firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele está falando para os hebreus: olha, teve gente que morreu, teve gente que perdeu a sua casa. Ele fala isso no livro: teve gente que perdeu a sua casa, teve gente que morreu por causa da sua fé. Vocês ainda não resistiram até o sangue. A luta que você está passando, teve gente que passou pior do que você está passando. Teve gente que foi expulso de casa, teve gente que o marido foi embora e largou a mulher sozinha para criar as crianças, e ela continuou crendo em Deus e amando ao Senhor e perseverando mesmo
mesmo no meio da tempestade. Você não passou por essas coisas. Você não passou o que Jerônimo Savonarola passou, que foi queimado em uma estaca por causa da sua fé. Você não passou o que John Hus passou, que foi queimado por causa da sua fé. Não, você não resistiu até o sangue. Você tem passado por tribulações na sua vida. Você tem passado por perdas em sua vida. Não deixe que isso daí desfaleça você, ou desmaie a tua alma, ou abata o teu coração, ou faça você querer desistir da carreira. Não, meu querido, continue firme, olhando firmemente para Jesus, correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu, há muito tempo atrás, eu preguei uma série de mensagens na igreja, contando sobre a vida de pessoas como Sansão e tantos outros, que o mais importante não é como você começa, o mais importante é como você termina. Muita gente na Bíblia começou muito mal. A Bíblia fala de Manassés, por exemplo, um rei terrível, viveu a sua vida sanguinário, entregou o seu próprio filho para passar pelo fogo, para morrer por causa de deuses estranhos. Mas no final da vida se arrependeu, foi perdoado. E Deus o abençoou. Começou mal, terminou bem. Teve outros que começaram tão bem, como Saul, e terminou tão mal. O importante não é como você começa. Mais importante ainda é como você termina. Eu vou terminar melhor a minha vida.